Você sabia que os ETFs é uma das classes de ativos mais versáteis para quem busca diversificação, flexibilidade e eficiência de custos? Hoje eu vou apresentar e comentar alguns ETFs que se destacaram, mas não apenas por replicar mercados-chave, mas também por oferecerem retornos excepcionais, atraindo a atenção de muitos investidores ao redor do mundo. Mas antes de tudo, eu preciso deixar claro que esse vídeo é um review com base em um estudo da XTB que rastreou 5 ETFs que tiveram altos rendimentos nos últimos anos. Então, claro, investidor, se você quiser ter acesso ao material e mais informações, o link está na bio para você acessar. E nesse vídeo nós vamos analisar o desempenho, as estratégias por trás de cada ETF e os setores que impulsionaram seus resultados. Fala, investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e hoje eu vou te mostrar 5 ETFs que entregaram excelentes resultados nos últimos anos. Mas lembre-se, rentabilidade passada não é o que, não é garantia nenhuma de performance futura. E claro, se você quer investir com segurança na Bolsa Americana, o link para minha consultoria está na descrição. E se você não sabe por qual corretora investir, também tem link de uma conta demonstrativa na descrição. Um ETF funciona como um fundo que é negociado no mercado financeiro e geralmente replica o desempenho de um índice, um conjunto de ativos ou até mesmo uma estratégia de investimento específica. Uma das maiores vantagens de se investir em um ETF, se não for maior, é que você, como investidor, vai adquirir uma participação em um grupo diversificado de ativos, o que reduz a exposição ao risco e facilita a diversificação do portfólio. E eles são comprados e vendidos em tempo real durante o horário de negociação, com preços que flutuam de acordo com a oferta e demanda de maneira similar às ações. E o provedor do ETF vai projetar o fundo para rastrear um índice ou algum ativo subjacente, como rastrear o índice do S&P 500 ou rastrear o preço do ouro. Você sabe que tem ETFs que replicam o S&P 500 e que tem ETFs que replicam commodities como ouro, permitindo que você, investidor, acesse esses ativos sem a necessidade de comprá-los diretamente. Sendo assim, os ETFs podem incluir ações, REITs, títulos do governo, commodities ou uma combinação desses ativos. Além disso, eles também oferecem outras vantagens, como baixo custo de gestão, transparência na composição do portfólio e também uma alta liquidez. Como assim, Aline? Por exemplo, existe um ETF que faz com que você invista em mais de 1.600 empresas globais por meio de uma única transação, sendo uma ferramenta eficiente para diversificação. E essas eu diria que são as principais razões. Os ETFs eles se tornam um componente essencial para quem busca investir de maneira acessível, flexível e diversificada. E os ETFs também são divididos em várias categorias, dependendo dos ativos que replicam e das estratégias que seguem. Entre os mais comuns estão os ETFs de ações, que são denominados também de ETFs de stocks, que rastreiam índices de ações como o S&P 500, ou setores específicos como o setor imobiliário, setor de tecnologia, o setor de saúde. Nós temos também os ETFs de renda fixa que investem em títulos do governo ou títulos corporativos, os ETFs de commodities que seguem o preço de matérias-primas como ouro, petróleo e produtos agrícolas de forma geral. E claro, também existem os ETFs internacionais que oferecem exposição a mercados globais ou regionais. E não dá para deixar de comentar sobre os ETFs temáticos, que são geralmente focados em tendências específicas, tais como energias renováveis ou novas tecnologias. Essa diversidade permite que os investidores, que eu e você, construamos portfólios diversificados, adaptados aos seus objetivos, aos meus objetivos, aos nossos objetivos e também à tolerância ao risco. E um adendo importante, este vídeo não é uma recomendação de investimento, pois cada investidor tem um perfil único. Então, analise as informações aqui, estude e ateste o que faz sentido para você, para sua carteira. E para analisar um ETF, investidor, é fundamental analisar diversos fatores. Primeiro, analise o índice ou ativo subjacente que o ETF replica para garantir que esteja alinhado com seus objetivos e com o seu perfil. Por exemplo, se dentro da sua estratégia você está buscando um ETF mais disruptivo, você não vai buscar um ETF focado em geração de renda, como um ETF focado em REITs, por exemplo, mas sim, geralmente, um ETF focado em tecnologia pode fazer sentido
aqui nesse contexto. Em seguida, é importante que você entenda, que você revise o custo total. Qual é o custo de administração, por exemplo, o custo de transação? Pois ETFs mais rentáveis geralmente possuem taxas baixas. Então, analise bastante a taxa de administração desse ETF. E um exemplo disso são os ETFs que replicam o S&P 500, que basicamente fazem a mesma coisa, replicam o mesmo índice, mas possuem taxa de administração diferentes. Então, na maior parte das vezes, você vai buscar o ETF que tem uma taxa de administração menor, se ele faz basicamente aqui a mesma coisa que os outros, que seus pares. Eu diria que um fator que geralmente passa despercebido e que é extremamente importante é a liquidez. Ou seja, o que é liquidez? É o volume de negociações para garantir que você possa comprar e vender com facilidade aquele ativo, aquele ETF, caso você precise se desfazer da posição. Então, muitas vezes nós não levamos em consideração a liquidez, mas esse, no meu ponto de vista, é um ponto importante e, infelizmente, negligenciado. E claro, investidor, você também precisa considerar o desempenho histórico, levando em conta a precisão com que o ETF segue o índice subjacente e também sua consistência a longo prazo. Geralmente, ETFs que têm um histórico são ETFs mais confiáveis e você também vai ver o desempenho dele em termos históricos para com o índice que ele segue e tentar entender se a gestão não está fazendo ali algum gato por lebre. Então, isso acaba sendo importante também. Finalmente, avalie a diversificação que o ETF oferece em termos de exposição a diferentes setores, como eu já comentei com você, a diferentes setores, regiões ou até mesmo classe de ativos, garantindo que ele complemente a sua estratégia e não que duplique ou até mesmo pulverize o seu portfólio. E esse ponto aqui é extremamente importante, porque na maior parte das vezes o investidor coloca muitos ETFs para tentar diversificar, só que os ETFs acabam sendo bastante correlacionados, possuem muitas empresas parecidas dentro do portfólio e isso acaba não diversificando de fato, mas sim duplicando a posição. Top 5 ETF BLOK. Desempenho nos últimos 5 anos, quase 140%. O Transformation Data Sharing proporciona exposição a empresas que lideram a adoção e o desenvolvimento de tecnologia blockchain. Esse ETF de distribuição, e foco nisso, ele é um ETF distributivo, oferece aos investidores, no caso a mim e a você, rendimentos recorrentes gerados por suas participações subjacentes, que incluem empresas inovadoras como Coinbase, uma das principais plataformas de câmbio de criptomoedas. Então, se você investe em criptomoedas, muito provavelmente você já ouviu falar sobre essa empresa. IBM, que é pioneira em soluções empresariais baseadas em blockchain. Nvidia, que é uma das maiores queridinhas atualmente, que é uma empresa crucial para operações de mineração e processamento de blockchain. E com esse desempenho nos últimos 5 anos, esse ETF aproveitou o crescimento de tecnologia impulsionado pela crescente adoção de setores como finanças, logísticas e até mesmo entretenimento. Mas a sua performance também é acompanhada de uma volatilidade significativa, ou seja, leia-se, risco alto, característica de um setor em expansão e sujeito a mudanças regulatórias e de mercado. É aquela antiga premissa, quanto maior o retorno, maior será o risco. E eu diria, investidor, que esse ETF é interessante para investidores com um horizonte de longo prazo e alta tolerância ao risco, interessados em se posicionar em um setor com potencial disruptivo e forte enfoque em inovação tecnológica. Além disso, por ele ser distributivo, ele vai pagar dividendos com frequência anual e o seu yield está girando em torno de 5,5-6% ao ano. Top 4. Xtrackers Information Technology. Preste atenção que esse ETF é acumulativo e ele não é listado em bolsa americana. Esse é um ETF custodiado na Irlanda, ou seja, denominado como ETF irlandês. E o seu desempenho nos últimos 5 anos, mais de 150%. E ele se destaca por ser muito competitivo em comparação com outros ETFs tecnológicos. Isso porque ele oferece exposição às principais empresas tecnológicas dos Estados Unidos, abrangendo uma ampla gama de subsetores, desde desenvolvimento de software até hardware e serviços de TI. Esse ETF de acumulação permite aos investidores, no caso a mim e a você,
reinvestir automaticamente os rendimentos, os dividendos gerados pelo próprio portfólio, que no caso serão dividendos de empresas de destaque, como Apple, líder em inovação tecnológica, nem preciso comentar sobre essa empresa, Microsoft também, que é uma das gigantes de software atualmente, Nvidia, que como eu comentei é uma queridinha também atualmente. Então, são empresas bastante importantes. Então, eu diria, investidor, que esse ETF aproveitou o crescimento do setor tecnológico dentro dos Estados Unidos, impulsionado pela digitalização e transformação digital em várias indústrias. E ele acaba sendo adequado para investidores com horizonte de médio a longo prazo, interessados em uma exposição diversificada ao setor tecnológico com perfil de risco moderado e foco em inovação contínua. Top 3, um ETF que replica Nasdaq 100. Preste atenção que esse é um ETF acumulativo. E no caso desse ETF, ele é classificado como um ETF irlandês, ou seja, custodiado na Irlanda. Performance nos últimos 5 anos, mais de 156%, e ele também é considerado um ETF bastante competitivo em comparação com outros ETFs que replicam índices tecnológicos destacados. E esse ETF vai oferecer uma exposição às principais empresas de tecnologia, eu diria aqui do mundo. Nasdaq 100 é basicamente o principal índice em termos de empresas listadas de tecnologia do mundo. E mais uma vez, por ser um ETF acumulativo, vai fazer com que os dividendos sejam reinvestidos automaticamente. E eu diria também, investidor, que ele vai refletir, claro, um perfil com um risco-retorno muito mais alto em comparação com alternativas mais diversificadas, indicando uma certa sensibilidade à volatilidade do mercado. Uma certa não, uma alta sensibilidade à volatilidade. Então, nesse contexto, eu acabo achando importante que você seja um investidor de médio e longo prazo, que você tenha um perfil de risco de moderado para alto. Top 2, XLKS, é um ETF acumulativo e ele é listado na Bolsa do Reino Unido. Performance nos últimos 5 anos, mais de 183%. Como os outros ativos, esse ETF também vai oferecer exposição a empresas líderes do setor tecnológico nos Estados Unidos, replicando o desempenho de empresas do S&P 500. Por ser um ETF de acumulação, mais uma vez, ele vai reinvestir os dividendos automaticamente, gerando assim uma otimização e um crescimento de capital a longo prazo. Lembre-se, investidor, ETFs irlandeses acumulativos, você não tem a taxação de imposto nos dividendos, por exemplo, de 30%, como nós temos dentro do contexto americano, e você também não terá grandes problemas com o imposto sobre herança. Então é importante ficar ligado nisso. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa classe de ativos, eu fiz um vídeo de análise especial comentando só sobre essa classe de ativos. Então no link da descrição está o link, já acessa. E para variar um pouquinho, entre as principais participações estão as maiores empresas do mundo, investidor. Então eu diria que esse ETF realmente reflete robustez e o dinamismo do setor tecnológico impulsionado por tendências tecnológicas, como nós já comentamos anteriormente. E além disso, investidor, esse ETF acaba se tornando interessante para quem deseja uma exposição a longo prazo no setor tecnológico, com foco em empresas mais sólidas. Na verdade, tecnologia, empresas de tecnologia que sejam mais sólidas, já que fazem parte do S&P 500, e que essas empresas também, obviamente, por serem de tecnologia, apresentem perspectivas de inovação contínua. E o top 1 é nada mais nada menos do que um ETF de semicondutores. Eu imagino que você tenha ouvido falar sobre a importância dos semicondutores e nos últimos anos essa indústria tem ganhado muita relevância. O SMH oferece exposição a empresas líderes na fabricação de semicondutores e componentes eletrônicos avançados, como eu falei, um setor essencial para a tecnologia moderna. Ele é um ETF listado na Bolsa Americana e ele distribui os rendimentos gerados pelas empresas de portfólio, ele vai distribuir dividendos, o que o torna, de certa forma, também atraente para investidores que buscam dividendos regulares, além de crescimento de capital. Busca um pouquinho dos dois, né? Um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas mesmo que ele pague dividendos, assim, não se engane tanto, investidor. Mesmo pagando dividendos, o yield atual está abaixo de 1% e a frequência de pagamento é anual. E as principais empresas incluídas dentro do portfólio desse ETF vão ser empresas focadas na indústria de semicondutores, como TSMC,
que é uma líder mundial na produção de chips, e Nvidia também, como eu já comentei para você, extremamente conhecida, popular atualmente, e empresas nesse segmento aqui. A Intel também, que é uma referência em hardware de computação. Então, essas empresas acabam fazendo parte do portfólio desse ETF. E em função disso, é importante que você saiba que a performance desse ETF está acompanhada de um risco muito alto. Então, dada a natureza cíclica e dependente da inovação do setor, você precisa entender que, colocando esse ETF dentro da sua carteira, você precisa pensar em grande volatilidade e tentar entender, buscar entender se o seu perfil é um perfil de risco alto, por exemplo. Você conhece os ETFs irlandeses? Você sabia que ETFs irlandeses com viés acumulativo pode zerar tanto o imposto que você paga sobre os dividendos dentro dos Estados Unidos, quanto também zerar ali o imposto sobre herança? E se você quer saber um pouco mais sobre esses ativos, tem um link na descrição para um vídeo em que eu faço uma análise sobre eles. Então não perca. E claro, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse o link também do meu WhatsApp e junte-se à comunidade da RI através da minha consultoria ou conheça os meus serviços, que os links estarão na descrição. Eu sou a Aline Barbosa e eu te vejo no próximo vídeo.